A partir de agora, as notícias de Batatais e região. Os fatos mostrados como eles são. Prestação de serviço à comunidade. Está no ar. Jornal da Tarde. No comando de Vair Lima. Muito bem, grande abraço, muito boa tarde. Estamos começando aqui pela nossa TV Batatais a nossa programação de esporte para você. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha através aqui do nosso canal do YouTube, do Facebook e também do Instagram. E é graças a vocês que todas as tardes aqui estamos para levar até você o jornal, né? Esse jornal importante que traz notícias da nossa cidade. O Jornal da Tarde, você que quer dar o seu likezinho, quer compartilhar, quer participar também, dê aí o seu recadinho, que aqui nós estamos com muito carinho para falar juntamente com você. Tá combinado? Esta semana é uma semana muito importante aqui para a cidade de Batatais, porque nós teremos aqui não só um final de semana, mas 2 finais de semana. De quinta-feira, dia 5, até o dia 7. Então, são 3 dias. Dia 5, dia 6 e dia 7 de setembro. Aliás, nós já estamos no mês de setembro, né? Hoje é dia 1º de setembro de 2025, né? Foi rapidinho, né, o mês de agosto. Pelo menos para nós aqui, né? Eu achei rápido. Não sei se para você foi assim também. Mas o mês de agosto, que é conhecido como o mês do cachorro louco, né? Foi rapidinho e eu não vi nenhum cachorro louco por aí, tá? Então, começa agora, quinta-feira, dia 5, a festa de San Genaro. Aliás, é a festa de número 31. A 31ª festa de San Genaro, que estará começando aqui no Parque Antônio Carlos Prado Batista, o recinto da Festa do Leite, que já está quase tudo prontinho, faltando apenas alguns detalhes, né? Alguns detalhes para acabar, para colocar a festa em dia, né? Então, dia 5 nós teremos aí a abertura oficial. Aliás, a Adriele, né, é Driele Guioto Alves de Melo Firmino, ela que é secretária da comissão organizadora e ela é também vice-presidente do Conselho Deliberativo da Festa de San Genaro. Ela esteve aqui a semana passada e falou muitas coisas, esclareceu muitas coisas aqui para você que é interessado nessa festa. Aliás, a Adriele é do Lions Club, né? Ela é da loja Lions Club, né? E o presidente, que é o nosso amigo Gustavo Raffaini, ele é da entidade Rotary Club, ele é do Rotary Club, né? E como a loja, né, que vai ser a comandante da festa, vai estar gerenciando a festa, eles podem vender a bebida, né? A bebida que a gente fala é a cerveja, a água e também o refrigerante, né? Porque o vinho é vendido lá pela outra empresa, tá? E aí, gente, nós teremos aqui do dia 5 a 7, que é esse final de semana, e depois no dia 11 até o dia 14, nós teremos a segunda semana, porque são divididos em 2 finais de semana. E muito bem pensado, né? A festa, se fosse uma semana inteira, geralmente segunda, terça e quarta-feira, né, não tem tanto público assim. Então, o que eles fizeram? Eles acharam por bem, né, fazer nos 2 finais de semana, que dá, né, a mesma semana, daria 7 dias normais, e pegaria os finais de semana, sem dúvida alguma, seria muito bom. Então, parabéns aí ao pessoal da 31ª Festa
de San Genaro, aqui na cidade de Batatais. Mais uma vez, só lembrando que o doutor Gustavo Rafael, ele é advogado, né? E ele é o presidente da festa, e o João Paulo, né? O João Paulo Vicentini, o filho do Mário, ele é o vice-presidente esse ano. E já está definido que no ano que vem, né, o João Paulo, ele vai ser o presidente, né? Porque eles vão mudando, né? Cada ano uma entidade pega a presidência da festa, beleza? E o presidente do conselho, a gente já sabe que é o Ildefonso Baviera, o Ildefonso também que já foi algumas vezes presidente da festa de San Genaro, tá? E nós, mais uma vez, gostaria de relatar aqui que nós estaremos lá transmitindo ao vivo para você. Então, venha com a gente e você vai ser uma pessoa bem informada, tá? Quero mandar um abraço aqui também, William, para o nosso amigo, o diretor da UPA, né, o doutor Bruno Favaretto, que esteve aqui ontem não, né? Veio na semana passada, na sexta-feira, e falou bem, falou bonito, né? Explicou bastante coisa. Eu gostaria de parabenizá-lo, né? E ele também já espalhou aí a sua entrevista para vários grupos, né, doutor? Um abraço, muito obrigado e parabéns aí, tá? O doutor Bruno Favaretto, ele já está em Batatais, já faz 3 anos, né? E ele, na verdade, é da cidade de Araras. Conhece Araras? Araras é antes de Campinas ali, né? Antes de Americana. Parabéns, doutor. Muito obrigado por ter vindo aqui, né, e falado com a gente, tá? Gostaria também, não tive a oportunidade de ir, né? Mas eu sei que tem muita gente que foi aqui de Batatais e que realmente adoraram, que foi a festa do Peão de Boiadeiro, 70 anos, lá na cidade de Barretos, né? Muitas pessoas estiveram lá, os jovens curtindo bastante, né? Tomando aquela geladinha, dançando, né? Ouvindo boas músicas, assistindo bons shows lá também, tá? Cadê? Peão de São Paulo reassume a ponta da última montaria, né, e é campeão internacional. O rapaz aqui é de Salles Oliveira, né? O campeão em touro. E depois o outro é o moreninho, coitado, ganhou 120 mil, né, em cavalos. E realmente tirou o pé do atoleiro, né? Para quem não tem nada, para quem está catando papel na ventania, ganhar 120 mil reais, ele falou que vai ajudar a mãe dele, né? Vai ajudar a família dele e vai comprar um cavalo para o pai dele. Porque o pai dele tinha um cavalo, mas o cavalo era tão velho que morreu, né? Cavalo não existe mais, coitado. Beleza? Uma noticinha ruim aqui, mulher é esfaqueada e morta por companheiro em Morro Agudo. Mas como é que não para, né, gente? Não para desses feminicídios que acontecem. Para acontecer, pode ser em qualquer lugar. Pode ser São Paulo, pode ser Rio de Janeiro, Batatais, Morro Agudo, né? O crime aconteceu na noite do sábado. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais detalhes para você. No mínimo é mulher nova, né? Briga de marido e mulher e os ciúmes. Ó, a coitadinha tinha 42 anos, né? Após ser esfaqueada pelo companheiro que tinha 24, que tem 24. O crime aconteceu no sábado, na cidade de Morro Agudo, pertinho da gente aqui, lamentavelmente. E aqui já tem um outro aqui, que o cara já foi condenado, foi outro homicídio, outro feminicídio. O cara foi condenado a 21 anos de prisão por morte de ex-namorada, ele matou a namorada também no interior de São Paulo. Gente, vamos
para um intervalinho, nós vamos voltar daqui a pouquinho com o nosso jornal. E Batatais está vivendo um momento, né, de turbulência na questão do Batatais Futebol Clube. E eu estou com dois... nós estamos com um pronunciamento aqui, né, do presidente, ou não é presidente, né, é administrador provisório do Batatais Futebol Clube, que é o nosso querido Nenê, Carlos Alberto Degani, Nenê Degani. E aqui eu tenho em mãos um comunicado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, assinado, deixa eu ver quem que assinou isso aqui, quem que expediu isso aqui também. Está difícil aqui, 2 folhinhas aqui, né? Esse documento segue assinado aqui pela juíza de Batatais, né? Que fez esse despacho aqui. Beleza? Bom, daqui a pouco a gente vai voltar e eu quero ler na íntegra, como diz o finado compadre Batista, tudo isso aqui, tá? Já voltamos. Já virou tradição. De segunda a quarta tem feirão de hortifruti Real Supermercados. Tudo sempre fresquinho, do jeito que você, nosso cliente, merece. Sem contar o atendimento que tem sempre um sorriso no rosto. Então aproveite o feirão de hortifruti Real Supermercados. De segunda a quarta, com preços ainda mais especiais. Você leva qualidade para a mesa de sua família e economiza. É Real Supermercados. Com Cigás, a chama que faz sua vida melhor. O melhor atendimento com rapidez e segurança. O serviço prestado pelo Danilo e funcionários é de primeira qualidade. Deixe esses números anotados aí. 16 9 91 77 27 72 e 16 3662 0519. O gás é estocado com muita segurança e o transporte com muito cuidado. Rua José Basílio Zanetti, 310, bairro Jardim Canadá, Batatais. Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori.
Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 992 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro. E voltamos aqui com a nossa TV Batatais no Jornal da Tarde para trazer mais notícias para você, que sempre nos acompanha, né? O nosso muito obrigado. E sempre você participando, né, aqui da nossa TV Batatais, tá? Eu havia dito aqui que a gente vai falar sobre o Batatais Futebol Clube, assunto esse que nós vamos dar sequência no programa de hoje à noite, né? No programa Esporte na Rede, nós vamos falar mais, trazer mais informações sobre o Batatais Futebol Clube. Aliás, no último dia 26, né, da semana passada, parece que foi numa quarta ou quinta-feira, foi expedido aqui, foi na verdade no dia 26 mesmo, né? Nós sabemos que o André Toffetti, ele estava como administrador provisório, né, ali no Batatais Futebol Clube, mas ele havia, nesse meio que ele foi nomeado como administrador provisório, ele pediu afastamento, né? Ele fez um documento pedindo o seu afastamento. Então, quer dizer que o Batatais estava sem administrador, né? Foi colocado lá uma pessoa que, na verdade, era o Altair Mourão. Ele foi colocado pelo Toffetti, né, até então, e ele deu sequência nas coisas do Batatais. E o que ele fazia lá, o Altair Mourão? Ele tomava conta do Batatais, do time do Batatais, né, da alimentação dos jogadores, né, da estadia dos jogadores, morando lá no hotel. Ele cuidava das coisas do Batatais Futebol Clube como se fosse o próprio, né, administrador. Mas ele não era, e ele não tinha representatividade, né, nem só junto à diretoria do Batatais. Ele estava lá como um convidado do André Toffetti para gerir as coisas lá dentro, para fazer a coisa andar e dar sequência ali no campeonato. E foram, né, até o final do campeonato. E eu vou ler aqui na íntegra, né, um despacho feito aqui pelo doutor juiz de direito, doutor Alexandre Gonzaga Batista dos Santos. Mas antes de ler aqui, eu gostaria de fazer um relato aqui. É sobre uma denúncia, aliás, foi feita até um boletim de ocorrência, salvo engano, pelo próprio Altair Mourão, dizendo que na semana em que o Batatais estaria fazendo o último jogo, o técnico do Batatais Futebol Clube, né, como é que era o nome dele? Do técnico do Batatais Futebol Clube? O senhor João Carlos Português, o Mister. E o Mister fez uma denúncia, me parece que nas vésperas da viagem, né, lá para a cidade onde eles foram jogar o último jogo,
o técnico ele fez uma denúncia dizendo que havia uma pessoa que tinha ligado oferecendo propina para o Batatais não ir naquele jogo, né? E imediatamente o técnico, o português João Carlos, ele comunicou ao Altair Mourão, né, sobre isso. Nós recebemos aqui, né, uma denúncia de que nós estamos oferecendo um X em dinheiro para o Batatais não ir jogar o último jogo. Aí ele foi o que ele disse, né, não falou quanto seria ou como seria, e o Altair simplesmente ele lavou as mãos, né? Ele foi lá e fez um boletim de ocorrência, né, preservando o nome do Batatais Futebol Clube. Beleza, tá certo, fez certinho. Mas aí tem gente falando agora que vai cair em cima e descobrir quem é que denunciou. Aí é que eu fico analisando, quem é que vai achar essa pessoa que fez essa proposta, né? Porque quem deveria provar isso aí, né, e falar, pega o número do telefone, era o português, né, o técnico, João Carlos. E ele vai fazer isso? Salvo engano, ele já foi lá para a cidade de Uberlândia, foi ser técnico lá. E que Deus o acompanhe, tomara que ele faça bastante sucesso lá. Porque muitas pessoas me disseram que ele era de dura convivência, mas comigo, graças a Deus, sempre me tratou muito bem e reciprocamente, né, eu também o tratava muito bem, tá? Agora, esse negócio aí de fazer eu quero descobrir quem fez, não vai descobrir, esqueça. Eu acho o seguinte, gente, larga a mão de tudo esse passado, pega isso aqui, vamos começar tudo do zero, começar tudo de novo, tá? Então, deixa eu ler aqui o que o juiz está dizendo em relação a essa posse provisória do nosso querido Nenê Degani, tá? Procedimento comum civil, Paraná, foi através de um requerimento feito por Carlos Alberto Degani. É esse dito que eu venho falando aqui. O juiz de direito é o doutor Alexandre Gonzaga Batista dos Santos, o meritíssimo, né? Então está dizendo aqui. Trata-se de uma análise de tutela de urgência nos autos do processo tal, que afeta diretamente os autos em apenso de número tal, assim conforme já decidido anteriormente, os autos terão decisões conjuntas. A situação em tela apresenta uma ausência de representante formal e legal do Batatais Futebol Clube, que, se conforme aos atos, encontra-se sem uma diretoria do Conselho, devidamente registrada para a gestão de suas atividades. É aquilo que eu falei, né? Tinha, mas o Tofete pediu afastamento. As alegações sobre as irregularidades da Assembleia de novembro de 2023 e as subsequentes manifestações das partes indicam a exigência de uma lacuna na administração da agremiação. A nomeação anterior, com poderes restritos de André Tofete Dias, teve por objetivo atender uma necessidade pontual de representação perante a federação, né? Enquanto Tofete estava lá, estava valendo. Contudo, fatos novos se manifestaram nos autos. A denúncia pública de André Tofete Dias ao cargo que exercia de forma provisória, assim como impugnação da citação da ré em sua pessoa. São elementos que indicam a falta de uma figura administrativa constituída para conduzir o clube e atos processuais. Uma reportagem da televisão, juntada aos autos, por sua vez, corrobora a situação de precariedade ao notificar que jogadores se encontram
sem salários e sem alimentação, o que agrava a urgência da intervenção judicial. Diante do quadro fático, o risco à continuidade da atividade do clube, bem como a possibilidade de comprometimento de seu patrimônio, são condições que exigem uma intervenção temporária para assegurar a preservação dos interesses da pessoa jurídica. A nomeação de um administrador provisório, portanto, configura-se como uma medida para dar andamento às questões internas e externas da entidade. O autor Carlos Alberto Degani, ele representou elementos que indicam o seu conhecimento da situação do clube, além de apoio por parte do último dirigente, formalmente reconhecido nas folhas dos membros da comunidade, o que, em juízo inicial, sugere sua capacidade para o exercício da função. Pelo exposto com base no artigo 49 do Código Civil de número 300 do Código Processual, deferido a tutela de urgência para nomear Carlos Alberto Degani como administrador provisório do Batatais Futebol Clube. A nomeação dará com os poderes necessários para que exerça a representação legal, gerencie as finanças e, principalmente, convoque e conduza o processo para novas eleições da diretoria e do conselho no prazo de 120 dias. O Nenê terá 120 dias para convocar uma reunião e formar o conselho e também uma diretoria executiva, né? Considerando a impossibilidade do autor figurar no polo ativo e como representante do requerido polo passivo, remetam-se os autos para a fila sentença. Servirá a presente como mandado e ofício para representante necessário junto à instituição pública e privadas. Prazo de validade 120 dias, Batatais, 26 de agosto de 2025. Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direta. Mais uma vez, eu quero lembrar, né, que foi expedido pelo o meritíssimo juiz da comarca aqui da cidade de Batatais, doutor Alexandre Gonzaga Batista dos Santos. Está aqui. O Nenê, a partir de agora, o Nenê Degani, popularmente conhecido aqui no nosso meio, né? É o Nenê da Epibras. Ele vai ter 120 dias para poder fazer aí esse levantamento, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como vai ficar? Eu falei com o Nenê agora cedo, e ele falou que vai nos dar uma entrevista, mas não pode ser hoje, porque ele está se inteirando dos fatos, não sei o quê, não sei o quê. É aquela conversa, né? Se ele já deu o nome lá para ser o interventor aqui, vai ser a pessoa nomeada, né? Ele já não sabia de tudo isso que está fazendo, ele poderia dar uma entrevista para nós, não, né? Para o torcedor do Batatais, para ver qual será a sua intenção, né, para com o Batatais Futebol Clube. Aí eu te pergunto também, né? Ele vai ser o administrador provisório. E a conta, e o dinheiro, o que está devendo o Batatais Futebol Clube? Segundo ele vai fazer um levantamento, né? Aliás, vai ser pago uma auditoria para fazer essa auditoria no Batatais Futebol Clube, que a gente tem até dúvida, porque uma auditoria custa um bom dinheiro. O bom dinheiro que eu falo diz que gira em torno de R$30 mil. E o Batatais vai ter R$30 mil para poder fazer essa auditoria? Aí será que eles já estão procurando outro
mais um, né? Mais um empresário para poder vir para o Batatais Futebol Clube? Esse é que é o problema, né? Ele pode trazer outro empresário para dar andamento em tudo isso? Não sei, tá? Agora eu vou ler aqui uma nota oficial do Nenê. Ele que escreveu isso aqui, ó. Batatais Futebol Clube veio a público informar que, diante a grave situação administrativa e financeira em que a entidade se encontra, a Justiça da Comarca de Batatais, por meio de decisão da primeira vara, expediu tutela de urgência nomeando Carlos Alberto Degani como administrador provisório da instituição pelo prazo de 120 dias. Foi o prazo que deram também para o André Trofetti, né? A decisão judicial reconhece a ausência de representação formal e legal no clube e confere ao novo tutor a responsabilidade de, olha, nesses 120 dias, olha só a responsabilidade que ele vai ter que arcar aqui. Representar legalmente o Batatais Futebol Clube em todas as instâncias. Tudo. Né? Será que cabe a questão aí financeira do clube? Nego vai vir aqui para poder receber, né? Mas quem que é o representante legal do Batatais? É o Nenê, né? Então vamos atrás desse Nenê, vamos ver o que pode ser feito. Gerir as finanças com responsabilidade e transparência. Ele vai ter que entrar nesse meio. Eu perguntei a ele, ele me disse, não, o meu negócio é a partir do dia 26 agora de agosto. Ué, mas... E o passivo? Tá? Gerir as finanças com responsabilidade e transparência. Auditar e organizar toda a estrutura administrativa e patrimonial. Vai tomar conta de tudo. Convocar e conduzir novas eleições para diretoria e conselho dentro do prazo estabelecido, 120 dias. Batatais atravessa um dos capítulos mais delicados de sua história. A Justiça interveio para assegurar a agremiação, para que a agremiação não pereça diante de suas dificuldades. Esse é um marco de reorganização que exige firmeza e transparência e união. A administração provisória inicia-se com o compromisso de seriedade e transparência, buscando parceiros que possam colaborar na recuperação financeira, no fortalecimento das categorias de base e na devolução da confiança à nossa comunidade esportiva. O momento pede o apoio de todos os associados, torcedores, autoridades e cidadãos que reconhecem o Batatais Futebol Clube um patrimônio histórico e cultural de nossa cidade. Com um trabalho conjunto, dedicação e respeito à história centenária da agremiação, construiremos o novo caminho para o Batatais Futebol Clube. Assinado aqui, Carlos Alberto Degani, administrador provisório. Está aí exposto o problema, então. Nesses 120 dias, o que o Nenê pode fazer? Então, já começou, né, dentro desses 120 dias, parece que já começou uma coisa errada aqui. Porque a partir do momento dos 120 dias, que foi no último dia 26, mas foi terça ou quarta-feira, não me lembro. E aí, no sábado, salvo engano, teve uma peneira. A peneira, você sabe o que é? É uma avaliação de jogadores de determinadas idades, né? Para que possa qualificar alguns jogadores para fazer parte de um campeonato. E foi feito aqui, no estado do Dr. Oswaldo Scatena, com o intuito de que o Batatais iria disputar esse campeonato aqui com o nome do Batatais Futebol Clube, com a camisa do Batatais e com o estádio do Batatais. Segundo me disse o próprio Nenê, isso não vai acontecer. E aí,
eu me pergunto, se cobrou alguma coisa da molecada? Não sei se cobrou alguma taxa de inscrição para fazer essa avaliação. Se cobrou, é irregular. Por quê? Porque não vai jogar no Batatais, não vai vestir a camisa do Batatais, não vai jogar no campo do Batatais. Vai jogar onde? E esse time vai chamar o quê? Como? Segundo o Nenê, está proibido. E outra coisa ainda. Segundo o próprio Nenê, né, o Altair Mourão ainda não devolveu as chaves dos portões do clube. É difícil aguentar dormir com um barulho desse na cabeça, né? Então, hoje, na nossa programação esportiva da tarde, nós vamos nos inteirar desse assunto para ver o que o outro lado está dizendo, né? Então, fique com a gente, sempre em nome da .com e 9, a melhor internet de Batatais e região. Você vai ficar com a gente nessa programação da noite também, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Já virou tradição. De segunda a quarta tem feirão de hortifruti Real Supermercados. Tudo sempre fresquinho, do jeito que você, nosso cliente, merece. Sem contar o atendimento que tem sempre um sorriso no rosto. Então aproveite o feirão de hortifruti Real Supermercados. De segunda a quarta, com preços ainda mais especiais. Você leva qualidade para a mesa de sua família e economiza. Real Supermercados. Com Cigás, a chama que faz sua vida melhor. O melhor atendimento com rapidez e segurança. O serviço prestado pelo Danilo e funcionários é de primeira qualidade. Deixe esses números anotados aí. 16 9 91 77 27 72 e 16 3662 0519. O gás é estocado com muita segurança e o transporte com muito cuidado. Rua José Basílio Zanetti, 310, bairro Jardim Canadá, Batatais. Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori.
Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 992 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro.